O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 4. Gograna Parva. Capítulo 28. Bhishma fala das qualidades do local onde os Pandavas residem. Vaisampayana disse: então aquele avô dos Bharatas, Bhishma o filho de Sutano, conhecedor dos Vedas, conhecedor das propriedades de hora e lugar, e possuidor do conhecimento de todos os deveres de moralidade, depois da conclusão do discurso de Drona, elogiou as palavras do preceptor e falou aos Bharatas para o seu benefício estas palavras compatíveis com virtude, expressivas do seu afeto pelo virtuoso Yudhishthira, raramente faladas por homens que são desonestos, e que sempre encontram a aprovação dos honestos. E as palavras que Bhishma falou eram completamente imparciais e respeitadas pelos sábios. E o avô dos Kurus disse: as palavras que o regenerado Drona, conhecedor da verdade de todas as questões, proferiu são aprovadas por mim. Eu não tenho hesitação em falar dessa maneira. Dotados de todos os sinais auspiciosos, cumpridores de votos virtuosos, possuidores de saber védico, dedicados a práticas religiosas, familiarizados com várias ciências, obedientes aos conselhos dos idosos, aderido ao voto de veracidade, conhecedores das propriedades de tempo, cumpridores da promessa que eles deram, em relação ao seu exílio, puros em seu comportamento, sempre aderindo aos deveres da classe Kshatriya, sempre obedientes a Keshava, de grande alma, possuidores de grande força, e sempre portando as cargas dos sábios, aqueles heróicos nunca podem enfraquecer sob o infortúnio. Ajudados por sua própria energia, os filhos de Pandu que estão agora levando uma vida de encobrimento em obediência à virtude certamente nunca perecerão. É assim mesmo que a minha mente imagina. Portanto, ó Bharata, eu sou a favor de empregar a ajuda de conselhos honestos em nosso comportamento em relação aos filhos de Pandu. Não seria a política de um homem sábio fazê-los serem descobertos agora por meio de espiões? O que nós devemos fazer para os filhos de Pandu eu direi, refletindo com a ajuda do intelecto. Saibas que eu não direi nada por hostilidade a ti. Pessoas como eu nunca devem dar tais conselhos para aquele que é desonesto, pois somente conselhos, como os que eu darei, devem ser oferecidos àqueles que são honestos. Conselhos, no entanto, que são maus, nunca devem ser oferecidos. Aquele, ó filho, que é devotado à verdade e obediente aos idosos, aquele, de fato, que é sábio, enquanto fala no meio de uma assembleia, deve sob todas as circunstâncias falar a verdade, se a aquisição de virtude for um objetivo para ele. Eu devo, portanto, dizer o que eu penso diferentemente de todas estas pessoas aqui, a respeito da residência de Yudhishthira o Justo nesse 13º ano do seu exílio. O soberano, ó filho, da cidade ou da província onde o rei Yudhishthira reside não pode ter nenhum infortúnio. Caridoso e generoso e humilde e modesto deve ser o povo do país onde o rei Yudhishthira reside. Agradável em palavras, com paixões sob controle, praticante de veracidade, alegre, saudável, puro em conduta, e habilidoso em trabalho deve ser o povo do país onde o rei Yudhishthira reside. As pessoas do lugar onde Yudhishthira está não podem ser invejosas ou maliciosas, ou vaidosas, ou orgulhosas, mas devem todas aderir aos seus respectivos deveres. De fato, no lugar onde Yudhishthira reside, hinos védicos serão cantados por toda parte, sacrifícios serão realizados, as últimas libações abundantes sempre serão derramadas, indicando a conclusão desobstruída do sacrifício, e as doações para os brahmanes sempre serão em profusão. Lá as nuvens, sem dúvida, derramarão chuva abundante, e suprido com boas colheitas o país sempre estará sem temor. Lá o arrozal não será sem grãos, frutas não serão desprovidas de suco, guirlandas florais não serão sem fragrância, e a conversa dos homens sempre será cheia de palavras agradáveis. Lá onde o rei Yudhishthira reside as brisas serão deliciosas, as reuniões dos homens sempre serão amistosas, e não haverá motivo para medo.
Lá vacas serão abundantes, sem nenhuma delas ser magra ou fraca, e leite coalhada e manteiga serão todos saborosos e nutritivos. Lá onde o reino de Stira reside, todo tipo de grão será cheio de nutrição e todo comestível cheio de sabor. Lá onde o reino de Stira reside, os objetos de todos os sentidos, paladar, tato, olfato e audição, serão dotados de atributos excelentes. Lá onde o reino de Stira reside, as visões e cenas serão alegres. E os regenerados daquele local serão virtuosos e firmes em cumprir seus respectivos deveres. De fato, no país onde os filhos de Pandu possam ter tomado sua residência durante este 13º ano do seu exílio, as pessoas serão contentes e alegres, puras em conduta e sem miséria de nenhum tipo. Devotadas aos deuses e convidados e ao culto destes com toda a sua alma, elas gostarão muito de doar, e cheias com grande energia, elas serão todas praticantes de virtude eterna. Lá onde o reino de Stira reside, as pessoas, evitando tudo que é mal, serão desejosas de realizar somente o que é bom. Sempre realizadoras de sacrifícios e votos puros, e odiando falsidade em palavras, as pessoas do lugar onde o reino de Stira reside sempre estarão desejosas de obter o que é bom, auspicioso e benéfico. Lá onde o Stira reside, as pessoas certamente serão desejosas de realizar o que é bom, e seus corações sempre se inclinarão em direção à virtude, e seus votos sendo agradáveis, elas mesmas estarão sempre engajadas na aquisição de mérito religioso. Ó filho, aquele filho de Prita em quem há inteligência e caridade, a maior tranquilidade e perdão indubitável, modéstia e prosperidade, e fama e grande energia e um amor por todas as criaturas, é incapaz de ser descoberto, agora que ele se escondeu, até por Brahmanes, sem falar das pessoas comuns. O sábio Yudhishthira está vivendo em disfarce perfeito em regiões cujas características eu descrevi. Considerando seu modo excelente de vida, eu não ouso dizer nada mais. Refletindo bem sobre tudo isso, faze sem perda de tempo o que pensa ser benéfico, ó o príncipe da família Kuru, se de fato tu tens alguma fé em mim. Capítulo 29. Kripa fala de táticas para o confronto vigouro. Vaisampayana disse. Então o filho de Saradivata, Kripa, disse. O que o idoso Bhishma disse sobre os Pandavas é razoável, apropriado à ocasião, compatível com virtude e lucro, agradável aos ouvidos, repleto de razão perfeita, e digno dele. Escutem também o que eu direi sobre esse assunto. Cabe a te averiguar o caminho que eles seguiram e sua residência também por meio de espiões, e adotar a política que possa ocasionar o teu bem-estar. Ó filho, aquele que é solícito de seu bem-estar não deve desconsiderar nenhum inimigo comum. O que eu direi, então, ó filho, dos Pandavas que são mestres perfeitos de todas as armas em combate. Quando, portanto, chegar o momento da reaparição dos Pandavas de grande alma, que, tendo entrado na floresta, estão agora passando os seus dias em disfarce cuidadoso, tu deves averiguar a tua força no teu próprio reino e nos de outros reis. Sem dúvida, a volta dos Pandavas está perto. Quando o seu prazo de exílio prometido estiver terminado, os filhos ilustres e poderosos de Prita, dotados de bravura incomensurável, virão para cá cheios de energia. Portanto, para firmar um tratado vantajoso com eles, recorre à política forte e te dedique a aumentar as tuas forças armadas e melhorar a tesouraria. Ó filho, averiguando todos esses, calcule a tua própria força em relação a todos os teus aliados fracos e fortes. Averiguando a eficiência, e fraqueza, e indiferença das tuas tropas, como também quais entre elas são bem intencionadas e quais são desleais, nós devemos ou lutar com o inimigo ou fazer um tratado com ele. Recorrendo às artes de conciliação, desunião, punição, suborno, presentes e comportamento justo, ataca teus inimigos e subjuga os fracos pela força, e conquista os teus aliados e tropas por meio de discursos agradáveis.
Quando tu tiveres, por esses meios, fortalecido teu exército e enchido a tua tesouraria, o êxito total será teu. Quando tu tiveres feito tudo isso, tu serás capaz de lutar com inimigos poderosos que possam se apresentar, sem falar dos filhos de Pandu deficientes em tropas e animais próprios. Por adotar todos esses recursos de acordo com os costumes da tua classe, ó o principal dos homens, tu obterás felicidade duradoura no devido tempo. Capítulo 30. Decidem invadir o reino de Matsya. Vaisampayana disse: derrotado antes, ó monarca, muitas vezes pelo Sutta Kshaka de Matsya ajudado pelos Matsyas e os Salyas, o rei poderoso dos Trikartas, Susarma, que possuía incontáveis carros, considerando a oportunidade como favorável, então falou as seguintes palavras sem perder um momento. E, ó monarca, subjugado à força junto com seus parentes pelo poderoso Kshaka, o rei Susarma, olhando Karna de soslaio, falou estas palavras para Duryodhana: o meu reino foi muitas vezes invadido à força pelo rei dos Matsyas. O poderoso Kshaka era o generalíssimo daquele rei. Desonesto e colérico e de alma perversa, de bravura famosa por todo o mundo, pecaminoso em atos e muito cruel, aquele canalha, no entanto, foi morto pelos Gandharvas. Kshaka estando morto, o rei Virata, desprovido de orgulho e com sua proteção perdida, perderá, eu imagino, toda a coragem. Eu penso que nós devemos agora invadir aquele reino, se isso te agradar, ó impecável, como também ao ilustre Karna e todos os Kauravas. O incidente que aconteceu é, eu imagino, favorável para nós. Que nós, portanto, nos dirijamos para o reino de Virata rico em grãos. Nós nos apropriaremos das suas pedras preciosas e outras riquezas de diversos tipos, e vamos repartir uns com os outros as suas aldeias e reino. Ou, invadindo sua cidade pela força, vamos sequestrar aos milhares seus bovinos excelentes de várias espécies. Unindo, ó rei, as forças armadas dos Kauravas e dos Trikartas, vamos furtar seu gado em rebanhos. Ou, unindo bem as nossas tropas, nós controlaremos seu poder por forçá-lo a apelar pela paz. Ou, destruindo a sua hoste inteira, nós traremos Matsya sob submissão. Tendo levado a submissão por meios justos, nós viveremos em nosso reino alegremente, enquanto o teu poder também será, sem dúvida, aumentado. Ouvindo essas palavras de Susarma, Karna se dirigiu ao rei, dizendo: Susarma falou bem. A oportunidade é favorável e promete ser lucrativa para nós. Portanto, se isso te agradar, ó impecável, que nós, alinhando as nossas tropas em formação de combate e as ordenando em divisões, partamos rapidamente. Ou, que a expedição seja gerenciada como o filho de Saradivata, Kripa, o preceptor Drona, e o sábio e idoso avô dos Kurus possam idear, consultando uns aos outros, que nós, ó o Senhor da Terra, partamos depressa para alcançar nosso objetivo. Que assunto nós temos com os filhos de Pandu, desprovidos como eles estão de riqueza, poder e bravura? Eles ou desapareceram para sempre ou foram para a residência de Ama. Nós iremos, ó rei, sem ansiedade para a cidade de Virata, e pilharemos seu gado e outras riquezas de diversos tipos. Vaisampayana continuou. Aceitando essas palavras de Karna, o filho de Surya, o rei Duryodhana rapidamente ordenou seu irmão Dussasana, nascido imediatamente depois dele sempre obediente aos seus desejos, dizendo: consultando com os mais velhos, põe em ordem sem demora as nossas forças armadas. Nós iremos, com todos os Kauravas, ao local apontado. Que também o guerreiro poderoso, o rei Susarma, acompanhado por uma força suficiente com veículos e animais, saia com os Trigartas para os domínios dos Matsyas. E que Susarma proceda primeiro, escondendo cuidadosamente a sua intenção. Seguindo em sua esteira, nós partiremos no dia seguinte em ordem de batalha cerrada, para os domínios prósperos do rei Matsya. Que os Trigartas, no entanto, se dirijam de repente à cidade de Virata, e, se aproximando dos vaqueiros, se apoderem daquela riqueza imensa de gado.
Nós também, marchando em 2 divisões, apanharemos milhares de vacas excelentes providas de marcas auspiciosas. Vaisampayana continuou: então, ó Senhor da Terra, aqueles guerreiros, os Trigartas, acompanhados por sua infantaria de bravura terrível, marcharam em direção ao sudoeste, pretendendo empreender hostilidades com Virata pelo desejo de apanhar seu gado. E Susarma partiu no 7º dia da quinzena escura para capturar os bovinos. E então, ó rei, no 8º dia seguinte da quinzena escura, os Kauravas também acompanhados por todas as suas tropas começaram a sequestrar as vacas aos milhares.